Ontem, durante o De Placa, um espectador mandou um superchat com o seguinte questionamento. Poxa, quer dizer que vocês ficam falando tanto do ano ruim do Flamengo, do fracasso, do vexame, do mico, e vocês não falam do Palmeiras? Bom, tem duas coisas aí que já despertaram a minha atenção quando eu li. Falei, não estamos falando do Palmeiras? Será mesmo? Estamos dando pouco destaque? E a segunda coisa, será que os fracassos foram na mesma proporção? O ano do Flamengo ele é tão frustrante quanto o ano do Palmeiras? Precisamos analisar isso, precisamos falar sobre isso e falaremos no vídeo de hoje. Peço o seu like, peço para que você se inscreva, deixe o sininho das notificações ativado. Vamos bater 140 mil inscritos, que é a próxima meta do canal. Estou muito feliz com o crescimento do canal, com a quantidade de gente chegando, com a profundidade dos debates aqui, com as discordâncias que vêm, né? Semana passada eu fiz um vídeo que talvez de todos até agora tenha sido o que mais gerou divisão entre o público. E acho muito saudável, e muita gente veio discordar na bola. E é isso, gente. Você que está inscrito no canal, a nossa trajetória aqui vai ser marcada por isso. Nós teremos bons debates, você vai concordar com muita coisa que eu disser. Afinal de contas, se você está aqui, é porque você gosta do estilo da minha comunicação, das análises que faço, e tem um certo nível de alinhamento com o meu pensamento. Mas isso não vai garantir, e que bom que não seja assim, porque não seria muito saudável, que você concorde com tudo que eu digo aqui. Obviamente que você vai ter discordâncias pontuais, às vezes muito profundas, e que bom, e que bom. E você está aqui pelos meus erros e acertos. E é ótimo ter você aqui. Fico muito feliz com isso. Peço o seu like. Não deixe de dar o like no vídeo, que ele ajuda muito. Vou pedir também para você agora clicar no link do primeiro comentário do vídeo, o link que eu acabo de deixar lá, do Aposta Ganha, com as cotações do fim de semana. Por exemplo, hoje Botafogo vai ganhar do Atlético Paranaense na minha projeção. É o meu palpite. Já fiz a minha fezinha lá. Você vai entrar no site, nesse link que eu deixo no primeiro comentário, e vai se cadastrar. É rápido. E é muito importante para o nosso trabalho aqui também. Então, faz o cadastro. Mesmo que você segure um pouquinho para fazer a fezinha, espere. Tem gente que já vai chegar acelerando nos palpites, mas faz o cadastro, é rápido. Não precisa responder o tipo sanguíneo do seu bisavô. Não tem nada demais para você colocar lá. E aí você já vê as cotações e já vai começando a fazer as suas fezinhas aí, tá bom? Link do primeiro comentário, faça o seu cadastro agora, é bem rápido. Enquanto você está vendo o vídeo, pode fazer. É o site com as melhores cotações do Brasil, ok? Bom, vamos entrar na discussão. Palmeiras e Flamengo têm sido as forças dominantes do futebol brasileiro. Isso é indiscutível. Independentemente se você é atleticano, são paulino, botafoguense, colorado, não importa, né? Você sabe que no futebol brasileiro, pelos investimentos que fizeram, Palmeiras e Flamengo conseguiram um certo domínio. Porque em 19 o Flamengo faz a dobradinha de Libertadores e Brasileiro, volta a ganhar a Libertadores depois de perseguir por tanto tempo um novo título dessa competição. Em 2020 o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ganha a Libertadores e o Flamengo ganha o Campeonato Brasileiro pelo segundo ano seguido. Em 2021 o Palmeiras ganha a Libertadores pelo segundo ano seguido e do Flamengo na final, uma final histórica. Em 2022, o Flamengo ganha o campeonato, a Libertadores da América, volta a ganhar a Libertadores da América, e o Palmeiras ganha o Campeonato Brasileiro, com o adicional do Palmeiras chegar agora em 2023 na sua quarta semifinal seguida de Libertadores, quando não ganhou Libertadores nesses últimos tempos, pelo menos semifinalista ele foi. Então, é incrível o que esses dois clubes estão fazendo por aqui. Uma pequena quebra nós tivemos em 2021 com o Atlético Mineiro ganhando a dobradinha nacional de Brasileirão e Copa do Brasil, com um grande futebol, um baita time, um Hulk impressionante. Mas nesse ano, Flamengo e Palmeiras disputaram a final da Libertadores. Então, ninguém tirou esses times do topo até então. Em 2023, a história é diferente. Nas principais competições, Libertadores, eles não chegaram na final. Na Copa do Brasil, o Flamengo perdeu o título para o São Paulo. E no Campeonato Brasileiro, a não ser que uma reviravolta muito grande aconteça, o Botafogo deve ser o campeão. O Flamengo ainda tem 11 pontos, com 11 rodadas. É bastante rodada, mas é bastante ponto também para tirar. Pode ser? Pode, mas a tendência é que não aconteça. Então a gente tem um diagnóstico já quase que definitivo de que o 2023 do Palmeiras foi ruim, o 2023 do Flamengo foi ruim.
Foram na mesma proporção? Vou discutir isso daqui a pouquinho. Mas eu quero discutir a abordagem. Eu quero discutir esse ponto que o espectador do De Placa levantou ontem sobre o que, segundo ele, supostamente é um... Eu não sei se é uma proteção, não sei exatamente qual é o termo que está embutido ali do pensamento dele, mas uma discrepância, talvez, um desequilíbrio de cobertura, se falar mais do vexame de um do que do vexame de outro. Obviamente, como todos os institutos de pesquisa mostram, como audiências mostram, e uma série de métricas aí ajudam a comprovar isso. Ontem mesmo eu vi, puxa, e foi num órgão, me pareceu um órgão importante, mas eu esqueci qual. Um levantamento recente de pesquisas feitas no Google sobre os clubes brasileiros em cada estado, e o Flamengo, praticamente no Brasil inteiro, ele ganha. Então, naturalmente, a crise no Flamengo, a crise do Palmeiras é um negócio grande, a crise do Flamengo também é, mas ela tem esse fator de amplificação pelo tamanho da torcida. E também por um outro ponto aí que eu acho que é importante. Como o Flamengo ele é o time de maior torcida no Brasil, e ele tem ganhado bastante nos últimos anos, isso atrai aquela antipatia. Então eu não tenho dúvida de que hoje o Flamengo é o clube mais secado. Não é o único. As pessoas secam muito o Corinthians, secam muito o Palmeiras, secam muito o São Paulo, secam muito... Todos. Os rivais secam, né? Os rivais do... O Flamengo tem essa coisa de que... O torcedor do Flamengo, né? Vivem de Flamengo, para dizer que os rivais se preocupam muito com o Flamengo e o Flamengo não se preocupa com os rivais. O que a gente sabe que na prática não é verdade, que o flamenguista seca o Vasco, seca o Botafogo, seca o Fluminense, vai secar muito o Botafogo na reta final e muito o Fluminense na final da Libertadores, dia 4 de novembro. Então, mas ok, cada um fazendo o seu jogo de palavras ali. Mas, naturalmente, pelo tamanho da torcida e pelo que tem ganhado, o Flamengo ele é um clube muito odiado, muito secado. Então, quando ele está em crise... O tema ele ganha muita relevância pelo tamanho da própria torcida e pelo interesse que isso desperta dos outros, pelo quanto isso produz de meme e tal. Eu acho que vai haver sempre uma diferença na cobertura da crise do Flamengo e na cobertura da crise dos demais. Porque também o Flamengo errou mais do que o Palmeiras esse ano. O Flamengo esse ano teve personagens, acho que a Leila Pereira quis roubar um pouco o protagonismo do Marcos Braz agora do final do ano, né? Mas ao longo do ano, o Flamengo teve mais personagens cometendo equívocos, dando declarações bizarras, do que o Palmeiras. O Flamengo teve a história do Real Madrid, pode esperar, do Corinthians, do Marcos Braz, que óbvio que quando você não chega nem na final do Mundial contra esse mesmo Real Madrid, isso vira chacota, isso vira uma coisa enorme. E virou, porque foi grande mesmo. Aí teve a história do Vitor Pereira, que foi uma escolha estapafúrdia, o próprio Vitor Pereira, que mudou de versão sobre entre a saída do Corinthians e a chegada ao Flamengo, o Sampaoli, que não deu certo, as brigas no vestiário, brigas de verdade, porrada, briga literalmente falando. Então, e a quantidade de finais ou de eliminações feias que o Flamengo teve no ano. O Flamengo toma o Flamengo não perde para um time... Brincadeira, né? Na semifinal do Mundial, não preciso nem perder meu tempo falando sobre o tamanho do vexame daquilo. O Flamengo toma 4 do Fluminense na final do Campeonato Carioca. O Flamengo já tinha perdido a Supercopa do Brasil pro próprio Palmeiras na abertura do ano. O Flamengo cai na Libertadores para o Olímpia, nas oitavas. Olímpia, tradicionalíssimo, super campeão de Libertadores. Mas um time frágil, com 3 gols de cabeça, com um cara que tem 1,5 m e fez um gol de cabeça sem sair do chão. Então, a magnitude, agora nem falando da repercussão natural da crise pelo tamanho da torcida. O que foi o ano de 2023 do Flamengo mesmo? Foi muito feio. Foi muito vexame, vexame atrás de vexame, vexame atrás de vexame, eliminações muito feias, briga, pau quebrando, bagunça, jogador discutido com o dirigente, Gabigol e Marcos Braz... Num pau verbal feio do intervalo do Maracanã no Flamengo e Fortaleza. Tem uma série de coisas. A cobertura da crise do Flamengo ela foi maior porque a crise do Flamengo em 2023 foi maior. O Palmeiras ele tem na figura do Abel um cara que absorve muita coisa e que mata muita coisa do peito dentro do vestiário. O Abel ele dá alguns recados pontuais para a diretoria nas coletivas, mas ele bate e volta. Ele não deixa a coisa ampliar para um cenário de crise externa, para
para um acirramento que saia do vestiário para o lado de fora e que contamine arquibancada e que contamine rede social. E isso faz com que as coisas do Palmeiras fiquem um pouco mais controladas. E os resultados do ano do Palmeiras, eles não foram tão ruins quanto os do Flamengo. Se alguém tentar vender essa ideia de que, não, peraí, o ano do Palmeiras foi tão ruim quanto o do Flamengo e ninguém está falando. Ninguém está falando porque não foi tão ruim. O Palmeiras ganha a Supercopa do Brasil, do próprio Flamengo. O Palmeiras ganha o Campeonato Paulista. Sofreu com a Água Santa na final? No primeiro jogo. No segundo, passou o carro. Ganhou o Campeonato Paulista. Poxa, mas é obrigação. A tal obrigação o Flamengo não fez no Campeonato Carioca. O Palmeiras fez. Foi lá, é o time mais forte do estado, tem o melhor trabalho do estado de São Paulo, ganhou o Campeonato do estado de São Paulo. Ponto final. E aí, nas competições maiores, verdade, o Palmeiras não teve êxito. Mas na Libertadores ele foi semifinalista, coisa que o Flamengo não chegou nem perto. 4 anos seguidos semifinalista, caindo nos pênaltis pro Boca. Passasse pelo Boca nos pênaltis, provavelmente não teria a coletiva da Leila, provavelmente não teria os protestos, talvez nem as derrotas que o Palmeiras teve depois dessa eliminação, derrota pro Santos, a derrota em casa pro Galo, talvez fosse tudo diferente, o ambiente tivesse diferente, o Veiga e o Rony não tivessem batido boca no campo, porque a bola a gente sabe como é, a bola entra no gol, muda tudo, né? Mas, e o Palmeiras cai na Copa do Brasil pro São Paulo. Ok, o São Paulo foi bem superior ao Palmeiras em vários momentos do confronto, mas caiu para um adversário histórico, tradicional e que foi o campeão da competição. É indiscutível que o ano do Flamengo foi pior que o ano do Palmeiras. E mais, se você levar em consideração a expectativa criada, é óbvio que tem equipes que vão terminar o ano de maneira trágica, rebaixadas. Eu acho que existe uma possibilidade grande de uma equipe de peso, um Cruzeiro, um Santos, um Vasco, e bater na segunda divisão. E no caso do Santos seria inédito. E seria um vexame, assim, inominável. Mas dentro da expectativa criada, o Flamengo é a pior notícia do futebol brasileiro no ano, é a maior frustração do ano. Porque alguém esperava que o Santos ficasse muito além do 15º, 14º, 16º lugares do campeonato? Não, né? Não. Em março o Santos já dava sinais de que ia brigar contra o rebaixamento. E esse canal aqui tá alertando faz tempo. Alguém imaginava que a volta do Cruzeiro depois de 3 anos na Série B seria fácil? Acho que não, né? Alguém imaginava... O Vasco depois da 777 criou uma expectativa, mas alguém imaginava o Vasco brigando por algum título esse ano? O Flamengo você imaginava. O Flamengo você imaginava, caramba, o Flamengo vai brigar pelos negócios aí, cara. O Flamengo, porra, o Flamengo... E não aconteceu. E não aconteceu. Então, dentro do que se projetava, o Flamengo foi bem abaixo do que se imaginava e mais abaixo do que todos. O Palmeiras, ele tem baixas. O Flamengo começa o ano, tem a virada do ano, tem a volta do Gerson. O Flamengo traz reforços. O Flamengo trouxe um goleiro que começou a estrear no meio do ano, que resolveu o problema do gol. O Flamengo trouxe o Pulgar. O Palmeiras não trouxe ninguém. Ninguém. O grande debate hoje do Palmeiras é, e aí o que faz? Não tem reforço, coloca os meninos pra jogar, não coloca. O Abel demorou, segurou a fila dos meninos, quando colocou já é tarde demais. Tá aí, o Abel colocou os meninos, não resolveram nada. É a prova de que os meninos não estão prontos. Esse é o debate, porque falta peça do Flamengo, não falta peça. O que torna o ano do Flamengo ainda mais decepcionante. Não é aqui uma questão de, vamos medir, vamos fazer um campeonato de crise. Opa, minha crise foi menor. Ufa, passei bem em 2023. Vamos comemorar o título de crise menor. Não é isso. Mas como as pessoas começam a criar algum tipo de debate vazio, com todo respeito ao espectador que mandou lá no de placa, que tem o direito dele de ter o sentimento de torcedor, mas quando a gente coloca no papel essa ideia, esse debate é vazio. A crise do Palmeiras está sendo amplamente noticiada, a rota de colisão da organizada com a presidente, as falas da presidente, a coletiva, que acho que teve um efeito terrível no ambiente do Palmeiras como um todo, dentro e fora de campo. 27 mil pessoas, o menor público no Allianz contra o Atlético Mineiro, aquilo ali se explica muito pelas falas da presidente, não só pela derrota na rodada anterior para o Santos em Barueri, se explica muito pelo clima que foi criado pela presidente do Palmeiras. A entrevista, por mais que tenha tido bons pontos, outros foram desastrosos, mas alguns pontos eu acho que fazem sentido, ela foi inoportuna, porque a temporada continua. A Libertadores acabou, ficou aquele clima de terminou o ano, o pau tá quebrando pra cima de mim, eu vou lá dar a coletiva para jornalistas selecionados, o que é um outro erro, mas eu vou lá dar a coletiva para me defender. Só que ela esqueceu que tinham 12 rodadas de Campeonato Brasileiro pela frente e o Palmeiras não tem vaga garantida na Libertadores do ano que vem ainda. Então o ambiente que estava pesado ficou mais,
com a coletiva da presidente. Talvez a falta dela de experiência nesse manejo das coisas do futebol explique a decisão que ela tomou. Uma coletiva no momento inoportuno, com uma seleção de jornalistas que soa muito mal, não dizendo que os jornalistas que foram convidados para a coletiva têm algum tipo de parceria com a presidente. Muito pelo contrário, tinha muita gente boa e independente na coletiva. Mas alguns ótimos jornalistas que com certeza fariam questionamentos duros ficaram fora. Então tudo errado, tudo errado. E aí cria esse caldo. Então o Palmeiras, ele talvez tenha, aí sim, isso a gente pode discutir olhando para o momento e fazendo uma projeção para os 2 meses que faltam para terminar a temporada, até menos que isso, menos de 2 meses. O Palmeiras, pelo comportamento da sua presidente, tem tudo para ter um final de ano mais tenso que o Flamengo. Porque o Flamengo trouxe o Tite, trouxe uma renovação para o vestiário, um treinador mais competente do que os 2 que treinaram o Flamengo nesse ano, isso é indiscutível, que o Tite é mais técnico que o Sampaoli e muito mais técnico que o Vitor Pereira. Porra, mas não tem nem... Nossa Senhora, eu não consigo nem enxergar a distância de tão abismal que ela é. Então o Flamengo traz um técnico que vai trazer essa paz, que vai trazer uma melhora, muito provavelmente, do time dentro de campo. E é aquilo também, assim, as pancadas que o Flamengo levou já estão para trás, já acabou. O Flamengo meio que já antecipou o Réveillon dele, ele já está no outro ano praticamente. O Palmeiras não, está muito recente. A queda pro Boca, a presidente falando algumas bobagens na coletiva, pesando o ambiente, isso sim. Isso pode acontecer. O Flamengo ter um crescimento do final do ano e o Palmeiras ficar para trás, porque a queda do Flamengo ela já aconteceu. A do Palmeiras está acontecendo. A queda do Palmeiras é agora, num momento perigoso. O Flamengo arruinou o seu 2023, mas no momento em que as quedas aconteceram, ainda dava para salvar o 2024. O Palmeiras corre o perigo de comprometer o seu 2024 agora, de não dar tempo para salvar o 2024 se a sequência na reta final do Campeonato Brasileiro for ruim. Mas a conclusão do vídeo é, sim, o ano do Flamengo foi pior que o do Palmeiras. Então, por isso também se repercutiu mais a crise do Flamengo do que a crise do Palmeiras, porque ela foi maior. Isso é evidente, isso é notório. E nesse momento está se falando muito da crise do Palmeiras, porque ela está acontecendo agora. Está se cobrindo também, em grandes proporções, o momento que é de crise, é de rota de colisão, é de desgaste, de uma série de coisas que estão acontecendo lá no Palestra. Ok? Vídeo do sábado está entregue. Bom fim de semana para todo mundo. Diz aí o que você pensa, qual crise foi maior nesse ano. Se você discorda, né, acha que a do Palmeiras foi maior, dá os seus argumentos aí. Tá faltando cobertura, estão protegendo o Palmeiras na cobertura, deram muita pancada do Flamengo, estão dando menos do Palmeiras? Eu acho que não, mas aí, e já elenquei os motivos aí, mas se você discorda também, deixa nos comentários. Bom sábado, like no vídeo se você ficou até o final, juízo e tchau.